Olá, Imaginators! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, pois fazendo isso você me ajuda bastante. E não se esqueça, deite-se, feche os olhos, ouça e imagine o final. Capítulo número 4. O valor do sofrimento. Nos últimos meses de 1944, quase uma década de guerra, a maré estava virando contra o Japão. A economia do país passava por dificuldades, seus exércitos se dispersavam por metade da Ásia e os territórios que havia conquistado pelo Pacífico caíam como dominós para os Estados Unidos. A derrota parecia inevitável. Em 26 de dezembro de 1944, o segundo-tenente Hiro Onoda, do Exército Imperial Japonês, foi enviado à ilhota de Lubeng, nas Filipinas. Suas ordens eram desacelerar ao exército o progresso dos Estados Unidos, resistir e lutar a todo custo, jamais se render. Tanto ele quanto seu comandante sabiam que aquela era basicamente uma missão suicida. Em fevereiro de 1945, os norte-americanos chegaram a Lubeng e conquistaram a ilha com uma força arrebatadora. Em questão de dias, a maioria dos soldados japoneses tinham se rendido ou morrido. Mas Onoda e 3 de seus homens conseguiram se esconder na floresta. Dali em diante, começaram uma campanha de guerrilha contra as forças dos Estados Unidos e a população local, atacando rotas de abastecimento, atirando em soldados desacompanhados e atrapalhando as forças americanas de todas as formas que podiam. Em agosto daquele ano, 6 meses depois, os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rendeu e a guerra mais mortífera da história da humanidade chegou ao seu drástico fim. Contudo, milhares de soldados japoneses continuavam espalhados pelas ilhas do Pacífico, muitos deles, assim como Onoda, escondidos em florestas sem saber que a guerra acabara. Esses grupos continuaram a lutar e saquear como antes, o que configurou um grande problema na hora de reconstruir a Ásia Ocidental depois da guerra. Os governos concordaram que algo precisava ser feito. O exército americano, junto com o governo japonês, jogou milhares de panfletos em toda a região do Pacífico, anunciando que a guerra tinha terminado e que todo mundo deveria voltar para casa. Onoda e seus homens, assim como muitos outros, encontraram e leram esses panfletos, mas ao contrário da maioria, o tenente julgou que fossem falsos, uma armadilha das forças americanas para tirar os guerrilheiros de seu esconderijo. Onoda queimou os panfletos e continuou a lutar ao lado de seus homens. 5 anos se passaram. Os panfletos tinham parado de chegar. A maior parte das forças americanas já voltara para casa. A população local de Lubeng tentava retornar à vida normal, de agricultura e pesca. Mas lá estavam Hiro Onoda e seus alegres companheiros, ainda atirando em fazendeiros, queimando as colheitas, roubando gado e matando nativos que se embrenhassem demais na floresta. Então o governo filipino fez novos panfletos e os espalhou justamente lá, na floresta. Saiam, diziam. A guerra acabou. Vocês perderam, mas esses também foram ignorados. Em 1952, o governo japonês fez uma última tentativa de atrair os soldados remanescentes ainda escondidos pelos territórios do Pacífico. Dessa vez, cartas e fotos das famílias dos soldados desaparecidos foram espalhadas, junto com um bilhete escrito pelo próprio imperador. Mais uma vez, Onoda se recusou a acreditar que a informação fosse real. Mais uma vez, julgou ser um truque dos americanos. Mais uma vez, ele e seus homens resistiram e continuaram a lutar. Mas alguns anos se passaram e os filipinos, fartos de serem aterrorizados, finalmente se armaram e começaram a revidar. Em 1959, um dos soldados de Onoda havia se rendido e outro fora morto. Então, uma década depois, seu último companheiro, um homem chamado Kozuka, morreu em uma troca de tiros com a polícia local enquanto queimavam campos de arroz. Ainda em guerra, com a população local, um quarto de século após o término da Segunda Guerra, Onoda, depois de passar mais da metade da vida pelas florestas de Lubeng, se viu sozinho. Em 1972, a notícia da morte de Kozuka chegou ao Japão, causando comoção. Os japoneses achavam que os últimos soldados tinham voltado para casa havia anos. A mídia japonesa começou a se perguntar: se Kozuka permanecia em Lubeng até 1972, talvez o próprio Onoda, o último bastião japonês da Segunda Guerra, ainda estivesse vivo. Naquele ano, os governos japonês e filipino
enviaram grupos de busca para procurar o enigmático segundo tenente. Àquela altura, parte mito, parte herói, parte fantasma. Não encontraram nada. Com o passar dos meses, a história de Onoda se tornou uma espécie de lenda urbana no Japão. O herói de guerra tão insano que não podia ser real. Muitos o romantizavam, outros o criticavam. Alguns achavam que fosse uma fábula inventada por quem ainda acreditava em um Japão extinto havia muito. Foi nessa época que um jovem chamado Norio Suzuki ouviu falar de Onoda. Suzuki era aventureiro, explorador e meio hippie. Nascido depois da guerra, ele abandonara a faculdade e passara 4 anos viajando pela Ásia, a África e o Oriente Médio, dormindo em bancos de praças, carros de desconhecidos, celas de cadeia e sobre as estrelas. Suzuki trabalhava em fazendas em troca de comida e doava sangue em troca de abrigo. Um espírito livre, talvez meio doidão também. Em 1972, Suzuki precisava de uma nova aventura. De volta ao Japão, achava sufocantes as rígidas normas culturais e a hierarquia social. Detestava a faculdade. Não parava em emprego algum. Queria pegar a estrada, voltar a se virar sozinho. Para Suzuki, a lenda de Hiro Onoda era a solução de seus problemas, uma aventura nova e digna para embarcar. Para Suzuki, ele seria a pessoa que encontraria Onoda. Bem, grupos de busca organizados pelos governos japoneses, filipino e americano não conseguiram achar o homem. As forças policiais locais faziam varreduras na floresta havia 30 anos sem resultados. Milhares de panfletos não tinham dado em nada. Mas foda-se tudo isso, porque aquele hippie inútil que tinha largado a faculdade seria o único capaz de encontrá-lo. Desarmado e sem treinamento militar ou de reconhecimento, Suzuki viajou para Lubeng e começou a vagar sozinho pela floresta. Sua estratégia era gritar o nome de Onoda bem alto e dizer que o imperador estava preocupado com ele. Encontrou o tenente em 4 dias. Suzuki passou um tempo com ele na floresta. Àquela altura, Onoda estava sozinho havia mais de um ano. E ao se deparar com Suzuki, acolheu a companhia, desesperado para saber o que estava acontecendo no mundo exterior por uma fonte japonesa confiável. Os dois se tornaram meio que amigos. Suzuki perguntou a Onoda por que ele havia permanecido e continuado a lutar. Simples, respondeu Onoda. Ele recebera a ordem de jamais se render. Então ficou. Passara quase 30 anos simplesmente obedecendo a uma ordem. Então Onoda perguntou a Suzuki por que um garoto hippie como ele foi procurá-lo. Suzuki explicou que tinha deixado o Japão em busca de 3 coisas: o tenente Onoda, um panda e o abominável Homem das Neves, nessa ordem. Os 2 homens foram unidos pelas circunstâncias mais improváveis. 2 aventureiros bem-intencionados em busca de falsas visões de glória, como um Dom Quixote e um Sancho Panza japoneses, juntos nos confins úmidos de uma floresta filipina, ambos se considerando heróis mesmo sozinhos, sem nada e com objetivos vazios. Onoda já desperdiçara a maior parte da vida numa guerra fantasma. Suzuki também desperdiçaria a dele. Depois de encontrar Hiro Onoda e o panda, ele morreria alguns anos mais tarde, numa avalanche, enquanto buscava o abominável Homem das Neves no Himalaia. É comum que os seres humanos escolham dedicar grandes períodos da vida a causas aparentemente inúteis ou destrutivas. À primeira vista, são sem sentido. É difícil imaginar como Onoda pode ter sido feliz naquela ilha durante 30 anos, comendo insetos e roedores, dormindo na terra, assassinando civis década após década. Ou porque Suzuki se jogou em direção à própria morte sem dinheiro, sem companhia e com o único propósito de encontrar o fictício Yeti. Tempos depois, Onoda declarou não se arrepender de nada. Diz que se orgulhava de suas escolhas e do tempo que passara em Lubeng, que foi uma honra dedicar parte considerável de sua vida ao império já inexistente. Se Suzuki tivesse sobrevivido, provavelmente teria dito algo similar, que estava fazendo exatamente o que queria, que não se arrependia de nada. Esses 2 homens escolheram como queriam sofrer. Hiro Onoda escolheu fazê-lo por lealdade ao Império Morto, enquanto Suzuki escolheu sofrer em nome da aventura, por mais imprudente que fosse. Para eles, o sofrimento tinha um significado, servia a uma causa maior, e foi por esse motivo que ambos conseguiram suportá-lo, talvez até gostar dele. Se o sofrimento é inevitável, se os problemas da vida também são, a pergunta que devemos fazer não é como paro de sofrer, e sim pelo que estou sofrendo. Com que propósito? Hiro Onoda voltou ao Japão em 1974, onde se tornou uma celebridade. Visitava programas de entrevistas na TV e estações de rádio. Políticos faziam questão de apertar sua mão. Publicou um livro de memórias. O governo até lhe ofereceu uma boa quantia de dinheiro em recompensa. Mas o que ele encontrou quando retornou ao Japão o deixou horrorizado. Uma cultura consumista, capitalista e superficial.
que perdera todas as tradições de honra e sacrifício com as quais sua geração havia sido criada. Onoda tentou usar sua súbita condição de celebridade para defender os valores do antigo Japão, mas não entendia aquela nova sociedade. Ele era visto mais como uma curiosidade do que como um pensador sério, um japonês que saíra de uma cápsula do tempo para o deleite de todos, como uma relíquia no museu. A maior ironia nisso tudo foi que Onoda ficou muito mais deprimido no Japão do que durante todos aqueles anos na floresta, porque lá, ao menos, sua vida tinha um propósito, um sentido. Isso tornava o sofrimento tolerável e até um pouco prazeroso. Mas, no novo Japão, que ele via como uma nação vazia, cheia de hippies e mulheres fáceis em roupas ocidentais, ele foi confrontado com a inevitável verdade: sua luta não valera nada. O Japão pelo qual viver e lutar não existia mais, e o peso dessa percepção atingiu como nenhuma bala jamais conseguira. Como seu sofrimento não significara nada, a conclusão se tornou clara e real: 30 anos desperdiçados. Então, em 1980, Onoda fez as malas e foi para o Brasil, onde morou praticamente até morrer. A cebola da autoconsciência. A autoconsciência é uma cebola cheia de camadas, e quanto mais você descasca, mais provável é que comece a chorar em momentos inadequados. Digamos que a primeira camada da autoconsciência é simples compreensão das próprias emoções. Assim eu me sinto feliz, isso me deixa triste, isso me dá esperança. Infelizmente, muita gente é péssima até mesmo nesse nível mais básico. Sei disso porque sofro desse mal. Às vezes, minha esposa e eu temos conversas divertidas que correm mais ou menos assim. Ela: o que foi? Nada. Nada não. Não, aconteceu alguma coisa, o que foi? Tá tudo bem, juro. Tem certeza? Você parece chateado. Sério? Não, tá tudo bem, de verdade. Meia hora depois. Eu: e é por isso que eu estou puto da vida. Ele passa metade do tempo agindo como se eu não existisse. Todos nós temos pontos cegos emocionais. Em geral, são sentimentos que aprendemos a considerar inapropriados na infância. É preciso anos de prática e esforço para conseguir identificá-los e expressar as emoções de forma adequada. É uma tarefa extremamente importante, que vale o esforço. A segunda camada da cebola da autoconfiança é a capacidade de se perguntar porquê de certos sentimentos. Esses porquês são difíceis e muitas vezes levam meses ou até anos para chegar a uma resposta consciente e precisa. A maioria das pessoas precisa recorrer a um psicólogo para sequer ouvir essas perguntas pela primeira vez. Tais questionamentos são importantes porque esclarecem o que consideramos ser sucesso ou fracasso. Por que você sente raiva? É porque não conseguiu alcançar algum objetivo? Por que se sente letárgico e sem inspiração? É porque não se considera bom o suficiente? Essa camada de questionamento nos ajuda a entender a raiz das emoções que nos dominam. Quando entendemos essa origem, temos a chance de tomar alguma atitude para mudar. Mas existe um terceiro nível, ainda mais profundo, da cebola da autoconsciência, e esse é cheio de lágrimas. Ele é formado pelos nossos valores pessoais. Por que considero isso um sucesso, fracasso? Como escolho me avaliar? Qual é o padrão que uso como referência para julgar a mim mesmo e aos que me cercam? Esse nível, que requer constante questionamento e esforço, é muito difícil de alcançar, mas é justamente o mais importante, porque nossos valores determinam a natureza dos nossos problemas, e a natureza dos nossos problemas, por sua vez, determina a qualidade da nossa vida. Os valores são a base de tudo que somos e fazemos. Se o que valorizamos é inútil, se o que escolhemos considerar sucesso ou fracasso é equivocado, qualquer coisa baseada nesses valores, pensamentos, emoções, sentimentos cotidianos, será equivocada também. No final das contas, tudo o que pensamos e sentimos sobre uma situação se resume ao valor que damos a ela. Muitas pessoas não sabem expor esses porquês de forma exata, e isso as impede de obter um conhecimento mais profundo de seus valores. Elas podem, é claro, dizer que valorizam a honestidade e os amigos verdadeiros, mas aí falam mal de você pelas suas costas para se sentirem melhores. As pessoas podem perceber que se sentem solitárias, mas quando se perguntam por que se sentem assim, encontram um jeito de culpar os outros. Todo mundo é péssimo, ou ninguém é descolado ou inteligente o suficiente para compreendê-las, e continuam evitando o problema em vez de tentar resolvê-lo. Muita gente chama isso de autoconsciência,
Mas se essas pessoas conseguissem se aprofundar e observar seus valores base, perceberiam que só estavam evitando a responsabilidade pelos próprios problemas em vez de identificá-los. Perceberiam que as próprias decisões são baseadas na busca pela euforia e não por uma felicidade verdadeira. A maioria dos gurus da autoajuda também ignora esse nível mais profundo de autoconsciência. As pessoas que estão infelizes porque querem ser ricas. Eles dão vários conselhos para ganhar mais dinheiro, ignorando questões importantes baseadas em valores. Em primeiro lugar, porque elas sentem essa necessidade de serem ricas. Como estão escolhendo medir seu sucesso ou fracasso? Será que a raiz da infelicidade que sentem não é determinado valor pessoal, em vez do fato de que ainda não estão dirigindo um Bentley? Grande parte dos conselhos disponíveis por aí age no nível mais superficial, tentando fazer as pessoas se sentirem bem a curto prazo, enquanto os verdadeiros problemas a longo prazo nunca se resolvem. As percepções e sentimentos das pessoas podem mudar, mas os valores base e a forma de avaliá-los são sempre os mesmos. Não é um progresso real, é só mais uma forma de experimentar outros estados de euforia. O autoquestionamento honesto é difícil, requer se perguntar coisas simples que são difíceis de responder. Pelo que sei, quanto mais desconfortável for a resposta, maiores as chances de que seja verdadeira. Tire um instante para pensar em algo que o esteja incomodando muito. Agora se pergunte por que isso o incomoda. É provável que a resposta envolva algum tipo de fracasso. Depois, pergunte-se por que esse fracasso lhe parece verdadeiro. E se isso não for um fracasso? E se você estiver analisando as coisas do jeito errado? Um exemplo recente tirado da minha vida. Eu me incomodo porque o meu irmão não responde às minhas mensagens. Por quê? Porque fico achando que ele caga pra mim. E por que isso lhe parece verdade? Porque se ele quisesse se relacionar comigo, tiraria 10 segundos do dia para conversar. Por que você vê como fracasso o fato que ele não quer se relacionar com você? Porque somos irmãos. Devemos ter um bom relacionamento. Estão acontecendo duas coisas aqui. Um valor que considero importante e uma medida que uso para avaliar o progresso em direção a esse valor. Meu valor. Irmãos, devem ter um bom relacionamento. Minha medida. Manter contato por telefone, mensagem ou e-mail. É assim que meço meu sucesso como irmão. Ao me apegar a essa medida, me sinto um fracasso, o que às vezes estraga minhas manhãs de sábado. Poderíamos ir ainda mais fundo, repetindo o processo. Por que irmãos devem ter um bom relacionamento? Porque irmãos são parentes e uma família deve ser próxima. Por que isso lhe parece verdade? Porque seus familiares devem ser mais importantes do que as outras pessoas. Por que isso lhe parece verdade? Porque ser próximo da família é normal e saudável, e eu não tenho isso. Nessa conversa, meu valor base fica claro. Ter um bom relacionamento com o meu irmão, mas ainda tenho dificuldades com a métrica. Eu a rebatizei de proximidade, mas continua sendo a mesma. Ainda me julgo enquanto irmão com base na frequência do contato. E usando essa medida, me comparo com outras pessoas que conheço. Todos os outros, ou pelo menos é o que penso, têm um relacionamento próximo com seus familiares, e eu não. Então é claro que deve haver algo errado comigo. Mas, e se eu estiver escolhendo uma medida superficial para mim e para minha vida inteira? Quais outras verdades não estou considerando? Bom, talvez eu não precise ser próximo do meu irmão para ter um bom relacionamento que valorizo. Talvez só precise existir respeito mútuo. Existe. Ou talvez a confiança mútua seja o principal. Idem. Talvez essas medidas sejam formas mais eficazes de avaliar a fraternidade do que a quantidade de mensagens que trocamos. Isso faz sentido, parece verdade. Mesmo assim, o fato de meu irmão e eu não sermos próximos dói para caralho. E não existe nenhuma forma positiva de ver isso. Não há um jeito secreto de me sentir melhor por isso. Às vezes, irmãos, mesmo os que se amam, não têm um relacionamento próximo, e tudo bem. No começo é difícil aceitar, mas tudo bem. O que é verdade sobre sua situação não é tão importante quanto a forma como você vê a situação, como escolhe medi-la e valorizá-la. Os problemas podem ser inevitáveis, mas o que cada problema vai significar não é. Controlamos o que nossos problemas significam ao escolhermos como os vemos e o padrão que usamos para medi-los. Problemas de rockstar. Em 1983, um jovem e talentoso guitarrista foi expulso de sua banda da pior forma possível. A banda acabara de assinar o contrato e estava prestes a gravar o primeiro disco, mas deu um pé na bunda do guitarrista apenas dias antes de começarem a gravação. Sem preparação, sem discussão, sem drama. Um dia acordaram o cara e lhe entregaram uma passagem de ônibus para casa. No ônibus voltando de Nova York para Los Angeles, o guitarrista não parava de se perguntar: como isso aconteceu?
O que eu fiz de errado? O que vou fazer agora? Contratos de gravação não caem do céu, ainda mais para bandas de metal barulhentas em início de carreira. Será que ele tinha perdido sua única chance? Quando chegou a Los Angeles, o guitarrista já tinha superado a autopiedade e decidido formar uma nova banda. Essa nova banda seria tão bem sucedida que a antiga se arrependeria para sempre da decisão de tê-lo expulsado. Ele ficaria tão famoso que os ex-colegas seriam forçados a passar décadas vendo na TV, ouvindo na rádio, vendo em cartazes nas ruas e em fotos de revistas. Eles estariam fritando hambúrgueres em alguma lanchonete ou carregando os equipamentos nas costas depois de mais um show de merda num pé sujo qualquer. Todos os gordos e bêbados e morando em chiqueiros, enquanto ele estaria tocando para estádios lotados com a transmissão ao vivo pela televisão. Ele se banharia nas lágrimas dos traidores e secaria cada uma delas com uma nota de $100 novinha em folha. O guitarrista passou a trabalhar como se possuído por um demônio musical. Passou meses recrutando os melhores instrumentistas que encontrava, todos muito melhores que seus ex-colegas de banda. Escreveu dezenas de músicas e ensaiou religiosamente. A raiva alimentou sua ambição, a vingança se tornou sua musa inspiradora. Em poucos anos, a nova banda também tinha assinado o contrato, e um ano depois ganharia um disco de ouro. O guitarrista se chamava Dave Mustaine, e seu novo projeto era a lendária banda de heavy metal Megadeth. Venderam mais de 25 milhões de discos e fizeram várias turnês mundiais. Hoje, Mustaine é considerado um dos nomes mais brilhantes e influentes da história do gênero musical. Infelizmente, a banda que o expulsou se chamava Metallica, que vendeu mais de 180 milhões de discos em todo o mundo e que muitos consideram uma das melhores bandas de rock de todos os tempos. Por causa disso, uma rara entrevista íntima em 2003 revelou que Mustaine chorou admitindo que ainda se sentia um fracassado. Apesar de tudo que conquistou em sua mente, ele sempre seria o cara que foi expulso do Metallica. Somos animais. Nos consideramos muito sofisticados com nossos micro-ondas e sapatos de marca. Mas não passamos de um bando de animais bem enfeitados. E, por sermos animais, instintivamente avaliamos a nós mesmos a partir do que vemos nos outros, competindo por status. A questão, portanto, não é se nossa autoavaliação tem como referência o que vemos nos outros, e sim qual referência é essa. Dave Mustaine, consciente disso ou não, escolheu se avaliar segundo o padrão ser mais bem-sucedido ou mais popular que o Metallica. Foi tão doloroso ser expulso de seu antigo grupo que ele adotou o sucesso relativo ao do Metallica, como medida para avaliar a si mesmo e a própria carreira musical. Apesar de ter transformado um incidente difícil em algo positivo, ao criar o Megadeth, a escolha de Mustaine de se ater ao sucesso do Metallica como parâmetro de sucesso continuou a prejudicá-lo por décadas. Apesar de todo o dinheiro, fãs e elogios, ele ainda acreditava ter fracassado. Bem, você e eu podemos achar cômica a situação de Dave Mustaine. Olha só o cara, cheio da grana, adorado por centenas de milhares de pessoas, trabalhando com o que gosta e mesmo assim fica se lamentando pelos cantos porque seus amiguinhos de 20 anos atrás são muito mais famosos. Isso é porque você e eu temos valores diferentes dos de Mustaine e nos avaliamos segundo outros parâmetros. Provavelmente, os nossos estão mais para quero trabalhar com um chefe que eu não odeio, quero ter dinheiro para colocar meu filho numa escola boa, ou me dou por satisfeito em não acordar num valão. Segundo esses parâmetros, Mustaine é extremamente bem-sucedido, mas, pelo parâmetro dele, ser mais popular e mais bem-sucedido que o Metallica, Mustaine é um fracassado. Nossos valores determinam um parâmetro segundo o qual avaliamos as outras pessoas e nós mesmos. O valor de lealdade de Onoda ao Império Japonês foi o que o sustentou em Lubang por quase 30 anos, mas esse mesmo valor o deixou infeliz ao retornar ao Japão. O parâmetro de Mustaine ser melhor que o Metallica provavelmente o impulsionou a construir uma carreira musical extremamente bem-sucedida, mas esse mesmo parâmetro o torturou mais tarde, apesar de todo o seu sucesso. Se você deseja mudar sua forma de ver os problemas, precisa mudar seus valores, ou a sua forma de medir fracassos e sucessos. Como exemplo, vamos analisar outro músico que foi expulso de sua banda. A história dele é muito parecida com a de Dave Mustaine, embora tenha acontecido 2 décadas antes. Em 1962, uma nova banda de Liverpool, Inglaterra, estava despertando interesse. Os integrantes tinham cortes de cabelo engraçados e um nome mais engraçado ainda, mas a música era inegavelmente boa e a indústria fonográfica começava, enfim, a anotá-la. Eram eles John, vocalista e compositor, Paul, o baixista romântico com carinha de menino, George, o guitarrista rebelde e o baterista. O baterista era considerado o mais bonito do grupo. Todas as garotas enlouqueciam por ele,
e seu rosto foi o primeiro a aparecer nas revistas. Ele era também o mais profissional, não usava drogas, namorava sério. Alguns executivos achavam até que ele deveria ser o rosto da banda, não John ou Paul. Chamava-se Pete Best. Em 1962, depois que os Beatles assinaram seu primeiro contrato de gravação, os outros 3 integrantes tomaram uma decisão em segredo e exigiam que seu empresário, Brian Epstein, demitisse Pete. O empresário sofreu para atender ao pedido e, por gostar de Pete, ficou postergando o momento, na esperança de que a banda mudasse de ideia. Meses depois, apenas 3 dias antes de começarem a gravação do primeiro disco, Brian Epstein finalmente chamou Pete para conversar. Sem a menor cerimônia, mandou o baterista dar o fora e encontrar outra banda. Não deu nenhuma explicação, nem prestou condolências, só disse que os outros queriam que ele saísse. E bem, boa sorte aí. O substituto escolhido foi um cara esquisito, com um narigão engraçado chamado Ringo Starr. Ele concordou em adotar o mesmo cabelo ridículo de John, Paul e George, e insistiu em escrever músicas sobre polvos e submarinos. Os outros caras disseram, claro, manda ver, por que não? Apenas 6 meses após a demissão de Pete, a febre da Beatlemania estava a toda, fazendo de John, Paul, George e Ringo 4 dos rostos mais famosos do planeta. Enquanto isso, Pete caiu numa profunda e compreensível depressão e passou a dedicar seu tempo ao que qualquer britânico faz se tiver motivo, beber. O restante dos anos de 1960 não foram mais gentis com Pete Best. Antes de 1965, ele já havia processado 2 dos Beatles por calúnia e fracassado miseravelmente em todos os seus outros projetos musicais. Em 1968, tentou suicídio, só desistindo de desistir graças à mãe. Em resumo, sua vida era um desastre. Pete Best não teve a mesma história de redenção de Dave Mustaine. Não se tornou um astro mundial nem ganhou milhões. No entanto, Best se deu melhor que Mustaine em muitas áreas. Numa entrevista de 1994, ele declarou: "Sou mais feliz do que teria sido com os Beatles." Como assim? Pete Best explicou que a expulsão dos Beatles foi o que o levou a conhecer a esposa, com quem veio a ter filhos. Seus valores mudaram. Ele passou a avaliar sua vida segundo outros parâmetros. Fama e glória teria sido ótimo. E claro, mas Pete compreendeu a dimensão maior do que tinha conquistado. Uma família grande e amorosa, um casamento estável, uma vida tranquila. Ele não deixou de tocar bateria. Fez turnês pela Europa e gravou discos até o final dos anos 2000. Então, o que ele realmente perdeu? Apenas muita atenção e adulação, embora tenha ganhado algo muito mais significativo. Essas histórias sugerem que alguns valores e parâmetros são melhores que outros. Alguns conduzem a problemas bons, do tipo fácil e simples de resolver, enquanto outros levam a problemas ruins, do tipo difícil e complexo de resolver. Valores escrotos. Alguns valores só fazem criar problemas complexos de resolver. Então, vamos avaliar brevemente alguns desses valores escrotos. Número 1. Prazer. Prazer é ótimo, mas é também um péssimo valor no qual basear sua vida. Pergunte a qualquer viciado em drogas aonde sua busca por prazer o levou. Pergunte ao adúltero que viu sua família se desintegrar e que afastou os filhos se o prazer o deixou feliz. Pergunte a alguém que ficou à beira da morte por causa da gula excessiva se o prazer o ajudou a resolver seus problemas. O prazer é um falso Deus. Pesquisas mostram que concentrar energia em prazeres superficiais leva a ansiedade, instabilidade emocional e tristeza extrema. O prazer é o meio mais superficial de se obter satisfação. Por consequência, essa satisfação é a mais fácil de obter, mas também é a mais fácil de perder. Apesar disso, o prazer é vendido 24 horas por dia, 7 dias por semana. É nele que nos fixamos, é a substância que usamos para nos entorpecer e nos distrair. Porém, embora necessário em pequenas doses, o prazer não é suficiente. O prazer não é causa para a felicidade, é efeito dela. Se você acertar no restante, outros valores e parâmetros, o prazer virá naturalmente, como consequência. Número 2. Sucesso material. Muitas pessoas medem seu valor pessoal com base no dinheiro que ganham, no carro que dirigem ou num gramado mais verde que a do vizinho. Pesquisas indicam que, tendo nossas necessidades físicas básicas, comida, abrigo, etc., supridas, a correlação entre felicidade e sucesso material a partir desse ponto se aproxima rapidamente do zero. Isso é, se você passa fome e mora na sarjeta, $10.000 a mais por ano teria um grande impacto no seu nível de felicidade. Para a classe média de um país bem estruturado, $10.000 a mais por ano quase não teria impacto na sua vida, o que significa que você está se matando de trabalhar por basicamente nada. Outro problema da supervalorização do sucesso material é o perigo de priorizá-lo acima de outros valores, como honestidade, civilidade e compaixão.
Quando as pessoas avaliam a si mesmas não por seu comportamento, mas pelos símbolos de status atrelados a elas, estão sendo não só superficiais, como idiotas também. Número 3. Estar sempre certo. Nosso cérebro é uma máquina falha. Estamos sempre fazendo suposições incorretas, avaliando mal as probabilidades, rememorando eventos de forma imperfeita, cedendo às predisposições cognitivas e obedecendo aos nossos caprichos emocionais. Sendo humanos, é muito comum nos enganarmos. Por isso, se a sua medida de sucesso é estar certo, você vai encontrar dificuldade em racionalizar todas essas merdas que alimenta na sua cabeça. O fato é, quem quer estar certo em tudo para valorizar a si mesmo não consegue aprender com os próprios erros. Pessoas que se baseiam nesse parâmetro não têm capacidade de aceitar novas perspectivas, de ter empatia. Elas se fecham para informações novas e importantes. É muito mais útil se presumir ignorante e limitado. Isso vai libertá-lo de crenças supersticiosas ou equivocadas e colocá-lo no estado constante de aprendizagem e crescimento. Número 4. Otimismo implacável. Há quem avalie a vida segundo a capacidade de ser otimista em relação a quase tudo. Perdeu o emprego? Ótimo. Uma oportunidade de explorar novas paixões. Seu marido traiu você com a sua irmã? Bem, pelo menos você descobriu o que realmente significa para aqueles que a cercam. Seu filho está morrendo de câncer no esôfago? Bem, ao menos você não vai precisar pagar a universidade. Ainda que exista um valor em ver o lado bom das coisas, a verdade é que às vezes a vida é uma droga mesmo, e a atitude mais saudável é admitir isso. Negar sentimentos negativos só os aprofunda e prolonga, levando a problemas emocionais sérios. Positividade constante é uma forma de fuga, não uma solidão válida para os problemas da vida. Sobretudo porque esses problemas podem revigorá-lo e motivá-lo se os valores e medidas corretos forem aplicados. É simples, coisas dão errado, pessoas cometem erros, acidentes acontecem. Tudo isso deixa a gente na merda. E tudo bem, sentir-se mal é um componente imprescindível da saúde emocional. Negar sentimentos ruins é perpetuar problemas em vez de solucioná-los. Quando se trata de emoções negativas, o truque é, número 1, expressá-las de um jeito socialmente aceitável e saudável. Número 2, expressá-las de uma forma que esteja alinhada aos seus valores. Exemplo simples. Um dos seus valores é a não violência. Então, quando fico com raiva de alguém, posso expressar esse sentimento, mas sempre tomando cuidado de não dar um soco na cara de quem me irritou. É uma ideia radical, eu sei, mas a raiva não é um problema. A raiva é natural, faz parte da vida. A raiva é, sem dúvida, saudável em muitas situações. Não esqueça que as emoções são apenas um mecanismo de resposta. O problema seria socar as pessoas. A raiva é apenas o mensageiro do meu punho na sua cara. Não culpe o mensageiro, culpe meu punho ou sua cara. Quando nos forçamos a ser otimistas o tempo todo, negamos a existência dos problemas. E quando negamos nossos problemas, nos privamos da chance de resolvê-los e de criar felicidade. Os problemas geram uma sensação de propósito e dão substância à vida. Por isso, evitá-los é o mesmo que levar uma existência sem sentido, mesmo que supostamente agradável. Ao longo prazo, terminar uma maratona nos deixa mais felizes do que comer um bolo de chocolate. Criar um filho nos deixa mais felizes do que ganhar uma partida de videogame. Abrir uma pequena empresa com amigos e vencer dificuldades financeiras nos deixa mais felizes do que comprar um computador novo. São atividades estressantes, árduas e muitas vezes desagradáveis, além de trazer consigo inúmeros problemas, mas ao mesmo tempo são as que nos proporcionam os momentos mais marcantes e constituem nossas maiores alegrias. Atividades como essas envolvem dor, cansaço, raiva e até desespero, mas depois de concluídas olhamos para trás emocionados. É o que contaremos aos nossos netos. É como Freud disse, um dia, quando olhar para trás, os anos de luta lhe parecerão os mais bonitos. Isso explica porque não devemos pautar nossa existência em valores escrotos, prazer, sucesso, material, estar sempre certo e otimismo implacável. Alguns dos melhores momentos da vida não são prazerosos, não são grandiosos, não são reconhecidos e não são positivos. O importante é ter bons valores e bons parâmetros, e o prazer e o sucesso virão como consequências naturais. Se tomados como valores em si, trazem apenas euforias vazias. Definindo valores bons e ruins. Bons valores são, número 1, realistas, 2, socialmente construtivos e 3, imediatos e controláveis. Valores ruins são 1, supersticiosos, 2, socialmente nocivos e 3, não imediatos nem controláveis. A honestidade é um valor bom, porque está sob nosso total controle. É baseada na realidade e beneficia outras pessoas, mesmo que às vezes seja desagradável. Já a popularidade é um valor ruim. Se considerá-la como valor,
Sendo seu parâmetro de sucesso ser o cara, a garota mais popular da festa, grande parte do que acontecer na sua vida estará fora do seu controle. Afinal, você não sabe quem mais comparecerá à festa e provavelmente não vai conhecer metade dos convidados. Além do mais, não é um valor parâmetro que se baseie na realidade. Você pode se sentir popular ou não, mas na verdade não tem como saber o que os outros acham de você. Observação: em geral, as pessoas que morrem de medo da opinião alheia têm medo de que pensem o mesmo que elas pensam de si mesmas. Alguns exemplos de valores bons e saudáveis: honestidade, autoaprimoramento, humildade, autoconsciência, autodefesa, defesa dos outros, autorrespeito, interesse pelo novo, altruísmo, humildade, criatividade. Alguns exemplos de valores ruins e não saudáveis: alcançar o poder através de manipulação ou violência, fazer sexo indiscriminado, sentir-se bem o tempo todo, ser sempre o centro das atenções, não ficar sozinho, ser amado por todos, ser rico só pela riqueza, sacrificar pequenos animais aos deuses pagãos. Repare que os valores bons e saudáveis são alcançados internamente. Coisas como criatividade ou humildade podem acontecer agora mesmo. Basta orientar sua mente nesse sentido. São valores imediatos, controláveis e capazes de nos envolver com o mundo como ele é, não como queremos que seja. Valores ruins geralmente dependem de eventos externos: voar de jatinho particular, ouvir que você está certo o tempo todo, ter uma casa nas Bahamas, comer um delicioso cannoli durante o melhor sexo da sua vida. Valores ruins, mesmo que às vezes sejam divertidos ou prazerosos, estão fora do seu controle e muitas vezes só são alcançados por meios socialmente nocivos ou supersticiosos. Todo mundo adoraria comer um bom cannoli ou ter uma casa nas Bahamas, mas valores representam prioridades. Essa é a questão. Quais são os valores que você prioriza acima de tudo e que, portanto, influenciam suas decisões? O valor mais importante para Hironoda era a total lealdade e prontidão ao Império Japonês. Esse valor, caso você não tenha concluído ao ler sobre ele, era pior que sushi podre. Criou problemas terríveis para Onoda, como ficar preso em uma ilha remota, se alimentando de insetos e larvas por 30 anos. E também fez Onoda se sentir obrigada a assassinar civis inocentes. Então, apesar de se considerar um sucesso e de corresponder à própria medida, acho que todos concordamos que a vida de Onoda foi uma porcaria. Ninguém trocaria de lugar com ele em sã consciência, nem aprovaria seus atos. Dave Mustaine conseguiu fama e glória e mesmo assim sentiu um fracasso. Isso porque adotou um valor muito ruim, com base em uma comparação arbitrária com o sucesso dos outros. Esse valor gerou necessidades terríveis, como: eu preciso vender 150 milhões de discos, e aí vai ficar tudo às mil maravilhas. E, na próxima turnê só faremos shows em estádios gigantescos. Problemas que ele achava que precisava resolver para ser feliz. Não é surpresa que não tenha conseguido. Já Pete Best tirou um coelho da cartola. Apesar de deprimido e abalado ao ser expulso dos Beatles, com o passar dos anos ele aprendeu a reformular suas prioridades, concentrando-se no que realmente importava e a avaliar sua vida sob uma nova perspectiva. Pete se tornou um senhor feliz e saudável, com uma vida tranquila e uma grande família. Coisas que, ironicamente, os 4 Beatles passariam décadas tentando alcançar ou manter. Quando nutrimos valores ruins, ou seja, padrões baixos estabelecidos para nós e para os outros, nos importamos com coisas que não merecem atenção e que, no fundo, tornam nossa vida pior. Quando escolhemos valores melhores, direcionamos nosso foco para o positivo, para aquilo que realmente importa, que nos proporciona bem-estar, felicidade, prazer e sucesso. Tudo isso é, em suma, a essência do autoaperfeiçoamento. Priorizar valores melhores é escolher se importar com coisas melhores. Essas coisas nos trazem problemas melhores e, com eles, a vida é melhor. O restante desse livro é dedicado a 5 valores inusitados que acredito serem os mais benéficos a se adotar. Todos seguem a lei do esforço invertido, sobre a qual já falamos, no sentido de que são valores negativos. Todos exigem que você enfrente os problemas mais profundos em vez de evitá-los recorrendo a euforias. São 5 valores pouco convencionais e desconfortáveis, mas que podem mudar vidas. O primeiro que analisaremos no próximo capítulo é radical. Assumir a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida, não importa de quem seja a culpa. O segundo é a incerteza, o reconhecimento da ignorância e o cultivo da dúvida constante em relação às próprias crenças. O terceiro é o fracasso, a disposição a descobrir suas falhas e erros para que possam ser melhorados. O quarto é a rejeição, a capacidade de dizer e ouvir não, definindo claramente o que aceitar ou rejeitar. O valor final é a contemplação da própria mortalidade. Este é crucial, porque se manter atento à própria morte talvez seja a única maneira de manter todos os outros valores em perspectiva.